Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. O objetivo da nossa aula hoje é trabalhar com as estruturas de repetição. Eu vou apresentar um pouco hoje sobre o while e sobre o do while. Eu já gravei uma aula, disponibilizei para vocês na semana passada sobre o comando while, dando uma introdução a respeito dele. Hoje eu vou terminar esse comando while, né, e apresentar também outras variações do comando while. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a qualquer momento, podem me interromper, fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. Começando a nossa aula aqui hoje, né, estruturas de repetição. Uma estrutura de repetição permite que uma sequência de comandos seja executada repetidamente enquanto determinadas condições são satisfeitas. Eu entendo aqui, aí é uma opinião particular minha, que a estrutura de repetição, ela é a origem da computação, né? Por quê? Porque os caras criaram as estruturas de repetição para que você pudesse fazer operações que o ser humano não conseguiria fazer facilmente, né? Então, daí é que vem a noção de computação, de computador, né? Eu consegui colocar o computador para fazer operações para mim. Essa que é a ideia por trás, né? Continuando, essas condições são representadas, né? Que seria as condições satisfeitas, elas são representadas por expressões lógicas, como, por exemplo, A maior que B, C igual a 3, letra igual a A minúsculo, né? Repetição com teste no início, repetição com teste no final e uma repetição contada. Repetição com teste no início é o while, repetição com teste no final é o do while e a repetição contada. Basicamente, pensando num programa, pensando em programas reais, profissionais, essas duas aqui, ó, que é a repetição com teste no início e a repetição contada, são as mais utilizadas, tá? Basicamente, eu utilizo muito a repetição contada, tá? Para ser mais exato, basicamente é ela que a gente utiliza. Na verdade, tem uma variação dela, que é o for, mas a gente chama ele de for each, que é o mais utilizado, né? Vou mostrar um exemplo depois para vocês quando a gente estiver trabalhando com for, tá? Um exemplo real de uma repetição. Mas em linhas gerais eu gosto muito do for, mas o while também é utilizado. Beleza, vamos lá, continuando. O real poder dos computadores está na sua habilidade para repetir uma operação ou uma série de operações muitas vezes. Foi o que eu falei em outras palavras, né? Esta repetição, chamada de loop ou laços, é um dos conceitos básicos da programação estruturada. Com certeza, é muito importante. Repetição por condição. Um conjunto de comandos de um algoritmo pode ser repetido quando subordinado a uma condição, né? Enquanto condição, faça comandos. Fim enquanto. Isso é um algoritmo, uma linguagem algorítmica, né? Não é em C isso aqui. Mas a gente vai ver que em C é muito semelhante a isso, né? De acordo com a condição, os comandos serão repetidos zero, ou seja, eu nem executo, ou mais vezes, enquanto a condição for verdadeira. Essa estrutura normalmente é denominada de laço ou loop. Continuando, repetição por condição. Condição, qualquer expressão que resulte em um valor do tipo lógico, né? E pode envolver operadores aritméticos, lógicos, relacionais e também resultados de funções. Exemplo, né, de uma condição. X maior que 5 é uma condição, um teste que eu estou fazendo. N menor que 60 e N maior que 35 é outro teste, né? Funcionamento.
A condição da cláusula, enquanto é testada, se ela for verdadeira, os comandos seguintes são executados em sequência, como em qualquer algoritmo até a fim da enquanto. O fluxo, nesse ponto, é desviado de volta para a cláusula enquanto, e o processo repete. Quando eu chego no fim enquanto, eu desvio lá para o enquanto, né? Se a condição for falsa, ou quando finalmente for verdadeiro, essa aqui ficou deslocada, né? O fluxo do algoritmo é desviado para o primeiro comando após a cláusula. Então, se a condição for falsa, eu desvio, só que eu desvio para o primeiro comando após um fim enquanto, né? Beleza, essa aqui é a ideia. Então, relembrando, usando aqui usando um conceito que a gente já usou aqui nessa disciplina, que é o do fluxograma, né? Um processo pode ser repetido até atender ou não uma condição. Por exemplo, utilizando fluxograma. Aqui, ó, nessa atividade, eu estou lendo A e B. Aí eu tenho o losango aqui do fluxograma. Se A for menor que B, se isso for verdade, se for sim, né, eu venho para esse quadrado de baixo. Se não, eu termino, eu vou para o fim. Se for sim, eu venho para o quadrado de baixo, somo 1 em A, eu imprimo A e volto para o teste. Né? Esse loop aqui, ó, acontece quando eu estou executando um programa em C, né? Essa aqui seria o fim do enquanto, e aqui eu testo novamente. E eu só vou para o final mesmo quando a condição é falsa, né? Exemplo do pseudocódigo. Veja só que ele está usando pseudocódigo. Leia A, leia B, enquanto A for menor do que B, A recebe A mais 1, imprima A, fim enquanto. Então, esse pseudocódigo, ele corresponde a esse fluxograma aqui, né? Essa aqui é a ideia dele, né? Então, enquanto A for menor que B, o A vai receber A mais 1, eu vou imprimir B. Então, vou dar um exemplo aqui nesse pseudocódigo. Suponha que o A seja 1 e que o B seja 2. Então, o usuário vai digitar 1 para o A e 2 para o B. Aí ele vem aqui no enquanto. Esse enquanto é um loop. Aí ele vai e testa. 1 é menor que 2? Condição verdadeira, né? Lógica, né? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, ele executa esse comando aqui, né? Beleza. Aí ele pega o A recebe A mais 1, então o A vale 2, porque ele valia 1. Eu imprimo 2, chego no fim enquanto eu volto para onde? Para esse cara aqui. Aí eu testo. 2 é menor que 2? Falso. Aí eu não executo esse e vou para o comando, que nesse caso aqui não tem, mas seria um comando aqui, né? Logo após o fim enquanto. Essa que é a semântica desse pseudocódigo, né? Loop infinito. Um loop infinito ou laço infinito ocorre quando cometemos algum erro ao especificar a condição lógica que controla a repetição ou por esquecer de algum comando dentro da interação. Nem sempre. Alguns programas ficam em loop infinito só escutando, né? Só vendo, por exemplo, checando uma porta do computador, se está chegando algum dado. Ele fica naquele loop ali infinitamente. Nem sempre loop infinito é uma condição ruim, né? Então, só um detalhe aqui sobre esse slide específico. Mas, na grande maioria das vezes, quando um programa entra em loop, ele ocorreu algum erro, né? Ele não para nunca, ele não finaliza, ele é como se ele travasse, né? Ele entra em loop infinito. Aqui, ó, loop infinito. Vou dar um exemplo. X recebe A em algoritmo, linguagem algorítmica, né? X recebe 4. Enquanto x for menor que 5, faça.
x recebe x menos 1. Beleza. X recebeu 4, né? Então, 4 é menor que 5, ele vai entrar. Aí o x recebe x menos 1, na hora que eu executo esse comando aqui, o x vai para 3, porque eu decrementei o x. Ele valia 4, passou a ter 3. Eu imprimo 3 na tela. Chegou no fim, quanto? Eu volto aqui. 3 é menor que 5. Beleza, 3 é menor que 5. Verdadeiro. Eu vou e executo aqui de novo. O x passa a valer 2. Eu imprimo 2. Se você observar o comportamento aqui, o x sempre vai ter um valor menor do que 5, porque aqui eu estou decrementando ele. Então, nunca vai acontecer uma condição aqui em que o x seja maior ou igual a 5, para isso aqui ser falso, e aí ele sair do encontro. Então, essa condição aqui, ele está com o loop infinito. Agora, essa outra situação de loop infinito. X recebe 4, beleza. Enquanto x for menor que 5, ou seja, vai ser verdade, faça, imprima 4. Beleza, chegou no fim, enquanto eu não faço nada com o x. O x sempre vai ser 4, e eu sempre vou imprimir 4. Eu vou ficar nesse loop infinito eternamente, né? Essa é uma condição de loop infinito. Aqui, ó, escreva em pseudocódigo o algoritmo para calcular a média de n números. Nós não vamos manipular nessa disciplina pseudocódigo. O objetivo nosso aqui não é trabalhar com pseudocódigo. A gente vai fazer esse exercício aqui na forma de comando em C, tá? Então, vou deixar ele aqui, depois a gente vai fazer esse exercício na forma de comando C. Não vai ser problema, todo mundo vai entender, eu tenho certeza absoluta disso. Gente, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Pode interromper, estou aqui à disposição para atendê-los. Beleza, Rayan, o Wagner, Diego, sejam bem-vindos aqui à nossa aula, estou à disposição para atendê-los, tá? Continuando, comando while é a parte que nos interessa, né? Equivale ao comando enquanto utilizado nos pseudocódigos apresentados anteriormente. Repete a sequência de comandos enquanto a condição for verdadeira. Repetição com teste no início. Essa aqui é a sintaxe dele. O while, abre parênteses, condição, fecha parênteses, abre chaves. Eu tenho uma sequência de comandos aqui que pode ter, inclusive, outro while, ou pode ter comandos de impressão na tela, tipo printf, leitura, scanf, ou comandos de operações de atribuição, né, de processamento. Posso ter N comandos aqui dentro, né? Depois eu fecho o meu while, né, através do fecha-chaves. Então, esse é o comando while, a primeira sintaxe dele aqui está aqui. Beleza. Continuando aqui, ó, faça um programa que mostre na tela os números de 1 a 100. Então, ó, meu intman, eu vou imprimir na tela os números de 1 a 100. Isso é uma solução inviável. Por quê? Porque eu vou ter que digitar no meu código os 100 números. A gente não faz isso, a gente põe um programa para calcular isso. O computador é que faz o trabalho, eu tenho que programá-lo para que ele mostre para mim os números de 1 a 100. Eu não tenho que eu fazer ele mostrar, né? Eu mostrar, eu fazer a conta. Ele é que vai fazer a conta, ele é que vai, eu vou só programá-lo. Computador, imprima os números de 1 a 100. É isso que eu vou mandar ele fazer, né? Em linhas gerais é isso. E ele precisa entender os meus comandos. Se eu falar em português, computador, imprima os números de 1 a 100, ele teria que ter um programa muito elaborado para identificar a minha voz, identificar o que eu quero, e uma inteligência artificial vai fazer isso. Nessa fase nossa, nós estamos começando a programar. Então, os nossos programas não terão essa capacidade de reconhecer voz, né? E sim, nós vamos programar o computador utilizando comandos da linguagem C, né? A solução acima é inviável para valores grandes. Pensa no 1 milhão, 2 bilhões, né? Precisamos de algo mais eficiente e inteligente, né? Por isso que eu vou programar o computador, né?
E para isso, ó, faço um programa que mostre na tela os números de 1 a 100. Então, eu tenho aqui o int main, eu declaro a variável número, atribuo 1 a ela, então o número vai valer 1, o valor 1. Enquanto número for menor que 100, ou seja, o número está valendo 1 inicialmente, eu vou imprimir 1 e depois eu vou incrementar o contador e vou fechar o while. Eu vou ficar nesse loop aqui até que a condição aqui ela seja falsa. Em que situação que a condição aqui for falsa? Quando o número tiver o valor de 101. Quando eu incrementar aqui e o número atingir o valor de 101, o que vai acontecer? Na hora que chegar aqui, eu vou alterar o fluxo para cá, número está valendo 101, beleza. 101 é menor ou igual a 100? Falso. Aí eu vou para o return 0. Essa que é a lógica do comando while. Essa que é a semântica do comando while. É assim que ele se comporta, né? Eu tenho essa sintaxe e eu tenho a semântica. O que é a semântica? É o significado dele, como que ele funciona. Como que ele funciona? Tem a condição. Se ela for verdadeira, executa os comandos que estão dentro dela. Volta, testa de novo. É verdadeira? Executa os comandos que estão dentro dela. Volta, testa de novo. Até que a condição seja falsa. Esse aqui é o significado. Então, por isso aqui eu vou implementar para vocês esse comandinho aqui, né? Para a gente ver que realmente ele está funcionando, né? Deixa eu só adicionar aqui para vocês o comando while. Deixa eu abrir aqui. Eu vou criar aqui um arquivo C. Vou salvar aqui na pasta da disciplina, PC1, né? Colocar ele aqui como sendo aula 10. Na verdade, essa nossa aula aqui é a aula 11, né? Deixa eu só confirmar qual que é a nossa aula rapidinho. Se eu for aqui no Classroom, tá aqui, atividades, que ó, a nossa aula 9 foi a aula do dia 19, então essa aqui é a nossa aula 10. Tá certo, finalizou. Deixa eu dar um zoom aqui para que todos possam ver, né? Dá um include inicial aqui. stdio.h int main, abriu e fechou, abriu chaves. Beleza, tá aí. Vou declarar o número, vou inicializar ele com 1. Enquanto while, se você colocar aqui no Google Translate, né? Ele vai mostrar para a gente, ó, que ele significa enquanto, né? Essa é a tradução dele. Enquanto o número for menor ou igual a 100, olha lá, ó, aqui eu gosto de programar assim, ó, as chaves, né? Eu não gosto ali não, beleza. Aqui, ó, enquanto ele for igual a 100, eu vou imprimir ele na tela. Eu vou dar um printf, que eu dei 2 tabs, né? Ficou muito longe ali. %i, no lugar do %i, eu vou colocar o número 1. Depois ele vai incrementando aqui, ó. Num recebe num mais 1, né? Essa aqui é a lógica por trás. Aqui eu vou colocar um /n só para ele quebrar a linha. Então, no lugar do %i, eu vou colocar o num. Aqui eu incremento ele, né? Aí, na hora que ele chegar aqui, ele vai estar valendo 2. 2 é menor que 100, verdadeiro. Então, ele entra aqui, executa e imprime o 2. Aí, depois, ele vai valer 3, por causa do incremento. Ele volta aqui. 3 é menor ou igual a 100, ele vai fazer isso 100 vezes, até ele chegar a ser 101. Né? Eu vou executar aqui o meu programa. Aí, ó, ele já até imprimiu aqui, ó, do 1 até o 100, né? Olha lá, beleza. Aqui, ó, só por desencargo, eu vou só para mostrar para vocês que o num, ele chegou, ó, colocar o valor final dele, né? O valor do num.
Só para mostrar para vocês que ele vai imprimir 101, né? Nesse caso aqui, né? Olha lá, ó, o valor do num, 101, né? Essa aqui é a ideia. Mostrando que para sair a condição foi falsa, né? Então, ele chegou a 101, né? Se eu coloco uma situação aqui, ó, por exemplo, não, enquanto num for menor do que 5, né, por exemplo, aí o que vai acontecer? Ele vai imprimir só até 5, né? E o valor do num vai ser 6. Isso aqui é uma variação mostrando que ele só vai passar aqui 5 vezes, né? Essa aqui é a ideia. Beleza, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me interromper. Estou à disposição de vocês, tá? Então, No, pode no, sli- falar. no slide lá tava a porcentagem D. Tem alguma diferença? Identificar o Ah, não, inteiro tem ou não. só Aqui D? pode ser D de digit, né? Digit aqui para o nosso contexto é inteiro. Pode ser I também. Para inteiro é D ou I. Perfeito? Ah, entendi. Observe, aí ele está falando que a variável número é usada como um contador, ou seja, vai contar quantas vezes o loop será executado, né? Isso aqui é a ideia aqui, a gente mostrou isso. Ó, faça um programa para ler 5 números e mostrar o resultado da soma. Uai, César, beleza. Dou um printf, 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 printf. Faço a soma, imprimo a soma. Essa é a forma natural, né, que qualquer um iria fazer. Beleza. Faça um programa para ler 5 números e mostrar o resultado da soma desses números, porém usando o for. Né? Então, vamos fazer, ó. Eu vou ler 5 números. Então, aqui, ó, eu já vou escrever aqui, ó. Vou fazer com vocês. Print F. Por que que eu vou colocar aqui? Porque esse while eu sei que ele repete 5 vezes. Ele passa aqui 5 vezes, né? Então, ó, entre com o número 1, né? Aí, para não colocar 1, aqui eu vou colocar porcento i, vírgula, o número que eu estou controlando aqui. E aqui eu vou criar uma outra variável chamada x, que é o número que eu vou ler, né? Aí aqui, ó, eu vou dar um scanf. Aqui no lugar do i, eu vou pôr i comercial, que eu estou endereçando o x. Então, eu estou lendo o x e eu tenho que somar. Vou criar mais uma variável soma, em que a variável soma eu vou colocá-la o valor zero. Beleza, aí soma, recebe soma mais x. E aqui o valor da soma. Eu imprimo soma. Então, qual que é a lógica aqui? Ó? Vamos executar comigo antes da gente executar efetivamente. Declarei 3 variáveis. A variável num, eu coloquei ela como sendo 1. A variável soma como sendo 0. Enquanto num for menor que 5, eu vou fazer isso aqui. Até que ele chegue a 6. Quando chegar a 6, eu vou sair e não vou fazer mais. Então, no printf, entre com o número i, em que o i eu substituo por num. Na primeira vez, o que eu vou imprimir aqui no lugar desse porcento i? Qual o valor na primeira vez que eu passar? Alguém consegue responder? 1, o num vale 1, ó, né? Aí eu leio o x e somo o x. Aqui embaixo, ó, o que eu faço? Num recebe num mais 1, né? Perfeito. Agora eu melhorei meu programa. Chegou aqui, o num vale 2. 2 é menor que 5? Verdadeiro. Eu imprimo no lugar do porcento i o valor de num, que é 2, leio o valor, faço a soma.
incremento o num. Vai chegar uma hora que o num vai valer 5. Eu vou imprimir 5 aqui, vou ler o quinto número, vou fazer a soma e o num vai chegar a 6. 6 é menor ou igual a 5? Falso. Ele vem aqui para baixo e finaliza. Essa aqui é a ideia. Return 0, ponto e vírgula. Então vamos testar nosso programa. Ó, faltou um ponto e vírgula aqui. Printf. Ó, viu? Entre com o número 1. Ele está esperando eu entrar. Sei lá, vou entrar com o número 3. Entre com o número 2. 6. Entre com o número 3. 9. Entre com o número 4. 12. Entre com o número 5. 15. A soma, 45. 3 mais 6, 9. Com 9, 18. Com 12, 30. Com 15, 45. Tá certo. Essa aqui é a ideia. Então, o programa, ele apresentou 3 printfs aqui, porque ele passou aqui 5 printfs, porque ele passou aqui 5 vezes. Essa que é a ideia aqui, né? A ideia desse cara. É isso, ele vai iterar, ele vai ficar nesse loop até que a condição seja falsa, né? Aí, se eu mostrar aqui, por exemplo, ó, o valor de num, igual a gente havia mostrado ali, o valor do num, que é a variável num, né? Vou colocar aqui, ó, num vai ser 6, né? Porque ele teve que sair do for. Então, ó, vamos lá, 3, 6, 9, 12, 15. Olha lá, ó. A soma deu 45, foram 5 números que eu li, e o valor de num é o 6. E se eu quisesse fazer uma pergunta, se eu quisesse somar 100 números que o usuário digitou, aonde que eu alteraria aqui no meu programa? Que modificação que eu faria no meu programa para, ao invés de somar 5 números, somar 100? Só um lugar, Trocar o 5 por 100. por 100. Isso. Eu venho aqui e troco 5 por 100, ó. Agora, ó, ele vai ficar aqui, ó, até dar 100, né? Opa! Pronto. Aí a soma deu esse valor. E o valor do num é sempre um mais para eu poder sair do for. Então, essa aqui é a ideia do while, gente. Essa iteração que ele dá no programa, né? Ele executa, o programa fica lá, repetindo aquele cara, né? Essa aqui é a ideia. Aí, ó, semelhante ao que nós fizemos, só que nós colocamos outra variável, né? Ele colocou aqui a variável contagem, é a nossa num, né? E a variável lida é val, a nossa é x. Essa aqui é a ideia. Imprimindo os números entre A e B, né? Então, fazer um programa que imprime os números entre A e B, né? Então, vamos fazer esse programa aqui, ó. Então, vou ler 2 valores, né? Então, aqui, ó. Vou trocar o x, eu vou ler o valor 1, vírgula, o valor 2. Não tem soma, porque eu só vou ler. Esse cara aqui vai chamar num, beleza. Aí, o que que eu faço, ó? Enquanto o num for maior do que val1, né? E, é condição minha, o número for menor que val2. Então, aqui, ó, só repetindo, imprimindo os números entre A e B. Ele não falou incluindo A e B, né? Então, ó, enquanto ele for maior do que o valor 1 que eu li e menor do que o valor 2. Perfeito.
É essa a ideia. E aí, para ter sentido, né? Para ter sentido essa ideia aqui, ó, eu entendo que eu vou mudar a lógica aqui, que esse cara, o num tem que valer 1, o valor 1. Que se ele valer num, aí eu faço enquanto ele for o valor 2. Acho que fica melhor essa lógica aqui, ó. E aqui eu coloco a lógica para ler os valores, né? Entre com o valor 1, né? Aqui é o val 1. Perfeito. E aqui eu leio ele, valor 1. Perfeito. E aqui, ó, entre com o valor 2, né? Que não tem esse cara, não tem essa variável, porque aqui eu não tem nada para substituir, né? E aqui eu entro com o valor 2. Beleza. Aqui ele vai imprimir um número, né? Então, para imprimir um número, ele vai imprimir qual o número, né? Aqui a gente pode fazer uma lógica aqui, ó, de que ele vai imprimir um num, né? Perfeito. E aqui eu incremento o num. Não tem soma, não tem nada, ó. Como é que ficou a lógica? Aqui é print, né? Printf, né? Aqui, ó, enquanto num for menor que val 2, eu imprimo num e vou incrementando num. E quanto que num vale inicialmente? O valor de 1. Então, agora eu estou me... Então, vamos dar um exemplo aqui. O usuário digitou 10 e 20. Num vale quanto? 10. Eu coloquei que ele vale 10. 10 é menor que 20? Verdade. Ele vai imprimir 10. Aí aqui, no caso, eu quero que não imprima o 10. Eu quero que imprima o 11 e aí o 19, né? Então, aqui eu tenho que somar uma. Aqui. Eu vou imprimir aqui, não é isso? Beleza. Aí o que? Então vamos lá, vamos repetir. O usuário entrou com o valor 10 e 20. Num recebe 10 mais 1, então vai ser 11. 11 é menor do que 20? Verdade. Ele imprime o 11 e incrementa, vai para o 12. 12 é menor que 20? Verdade. Imprime o 12, incrementa, vai para o 13. 13 é menor que 20? Verdade. Imprime o 13, vai para o 14. Vai chegar uma hora que ele vai valer 19. 19 é menor do que 20? Verdade. Imprime 19 e incrementa. 20 é menor que 20? Falso. Sai do while, não imprime o 20, não incrementa para o 21 e finaliza. Essa aqui é a ideia. Então, se a gente executar aqui, ó. Peraí. Isso mesmo, está certo. Entre com o valor 1, 10. Com o valor 2, 20. Aqui é porque... eu estou mostrando o endereço de memória. Por isso que ele colocou aquele valor estranho ali, né? Ó, entra com o valor 1, 10, com o valor 2, 20. Aí, ó, ele imprimiu do 11 ao 19. Né? Essa aqui é a lógica. Se eu quiser imprimir o 10 e o 20, o que eu tenho que modificar aqui no meu programa? Me ajudem, por favor. Além do 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, o que eu tenho que fazer para imprimir o 10 e o 20? Tem que Consegue me ajudar? Tirar o quê? Tirar o mais 1 do Perfeito. endereço e colocar igual. Menor ou igual. Isso, perfeito. Essa aqui é a lógica. Agora, vamos testar lá. 10, 20. Olha, ele imprimiu 10 e imprimiu 20. Perfeito, essa aqui é a lógica. Então, esse é o comando while, o mágico while aqui, muito interessante, muito bacana, né? Esse aqui é o comando while. Aqui está uma fluxograma do comando while, né? A gente já fez aqui vários testes que dá a sensação de execução dele. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Escreva usando o while um programa para calcular a média de n números. Aquele primeiro exercício que ele mandou fazer utilizando a linguagem algorítmica, agora a gente vai fazer usando o while. Quero calcular a média de n números. O valor de n é dado pelo usuário.
Então, entre com a quantidade de números, né? Para a média. É isso. Então, eu vou chamar aqui QTD, quantidade. QTD, tá aí. Agora, eu vou ter que ler os números, né? Então, vamos supor que o cara digitou 3, então eu tenho que ler 3 números, né? Vou colocar aqui, ó. Entre com o número porcento %i, no lugar de porcento %i eu coloco num, né? E o meu num aqui, ele vai começar com 1. Então, beleza. Então, inicialmente ele está com 1, beleza. Aí agora, eu vou ter que pegar o valor, né? E também vou ter que calcular a soma, porque para calcular a média a gente tem que fazer a soma. Então, ó, enquanto num for menor ou igual a QTD, que é a quantidade, se o cara digitou 3, ele vai variar de 1 a 3, 1, 2 ou 3. O que que eu vou fazer? Eu vou ler o valor e vou somar esse valor. Soma, recebe, soma mais o valor lido. Então, para esse caso, soma tem que ser inicializado com 0. Eu inicializo ele com 0. Aqui eu faço um incremento. E aqui, ó, printf, eu faço a média, né? Escrevo a média. A média aqui, ela pode ser um número quebrado, né? Real. Então, eu vou colocar ela como sendo float. Essa é a média. No lugar aqui, eu vou colocar soma dividido por QTD. Em C, eu não posso fazer duas divisões com valores inteiros. Então, eu vou colocar esse QTD aqui como sendo um valor real, float, tá? Não tem problema, não vai mudar nada na minha lógica. Aqui, ó, ele vai ser um valor float, real. Posso fazer a comparação, tranquilo. É para na hora de fazer a divisão, para calcular a média, eu fazer a divisão certinha, né? Então, ó, deixa eu só calcular aqui para ver se deu certo. Entre com a quantidade de números para a média. Vamos supor que eu queira fazer a média de 4 números. Entre com o valor 1, primeiro valor, vou colocar aqui 3, o segundo 6, o segundo, terceiro 9 e o quarto 12. Ó, a média deu 7,5. Vamos fazer a conta aqui. 3 mais 6, 9, com 9, 18, deu 30. 30 dividido por 4, 7,5, tá certo. Vamos entender o programa. Então, ele tá certo o nosso programa. O que que eu fiz? Declarei 4 variáveis, num val soma QTD, inicializei num com 1, soma com 0. Pedi o usuário para entrar com a quantidade de números para a média. O usuário, no exemplo ali, foi eu e entrei com 4. Então, o while, ele vai ficar aqui, vai passar aqui 4 vezes. Por que 4 vezes? Se o num vale 1 e o QTD vale 4, vai ser até ele chegar em 4, ou seja, 4 vezes. Perfeito. Aqui eu mandei ele entrar com o valor, substituindo esse porcento .i por num. Inicialmente vai ser 1, depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 3, depois ele vai ser 4. Eu leio 4 valores, né? Faço a soma deles e incremento no 1. Depois, com a soma, eu divido pela quantidade, que é 4. Essa é a conta. Essa é a lógica desse programa, o while, né? Esse é o significado dele, a execução dele. É isso. Então, esse programa, vamos ver como é que o usuário fez aqui, ó. Bem semelhante ao que eu fiz, né? Engraçado que agora ele usou X e eu usei vol, né? Aqui, ó, no lugar, para fazer a leitura aqui, ó. E a média aqui, eu usei soma, né? A média eu nem criei a variável média, só usei a soma e dividi pela quantidade, né? Aqui, ó, ele ficou errado, aqui teria que ser soma, né? Soma dividido pela, que não é a média. Então, essa que é a ideia, né? E a gente já pode aqui finalizar com o comando do while, que é, deixa eu ver se ele tá, se não vai ficar muito pesado. Mas não, são 3 slides, 4 slides, é de boa.
O comando while é utilizado para repetir um conjunto de comandos 0 ou mais vezes. Por que 0, gente? Vou dar um exemplo para vocês. Suponha que o usuário, ele aqui, ó, ele digitou 0. Ele já mostrou a média ali, mostrou um número esquisito, né? Que ele dividiu um endereço de memória. Eu entrei dentro do while, nesse caso? Sim ou não? O que vocês acham? Eu executei esse comando aqui? Algum comando desse? Eu acho Sim que ou sim. não? Hã? Sim? Não, por quê? A quantidade que eu digitei foi 0, não foi? Aham. E num vale quanto? Então tem que ser maior ou igual a 1. 1 é menor ou igual a 0? Verdadeiro ou falso? Falso. Então eu já caí aonde? Caiu no Aqui, printf, então. concorda? Entendeu a lógica? Entendi. Então, no while, eu posso nem executar o while. Por quê? Porque a condição pode ser falsa e eu nem entrar aqui, ó, que foi o que aconteceu nesse exemplo que eu dei aqui de execução. Perfeito. Então, é por isso ó, que é utilizado para repetir um conjunto de comandos 0 ou mais vezes. Eu posso não entrar. O comando do while é utilizado sempre que o bloco de comandos deve ser executado ao menos uma vez. Então, ele é um while que obriga a passar pelo código que está aqui pelo menos uma vez. É isso. Isso é que é o do while. É o while que obriga. Vou te dar um exemplo. Vou mudar ele aqui. O do while é assim, ó. Aqui você coloca do e o while, que é o teste, fica no final, né? Aí agora, ó, o que que vai acontecer? Eu vou mudar. Eu vou colocar aqui 0. O que que ele vai fazer? Ó? Entre com o valor 1, eu vou entrar com 10, por exemplo, e ele vai fazer a divisão. Então, eu entrei aqui, ó. Por quê? Do, faça. Primeira coisa, ele não testa nada. Ele já faz. Aí aqui, ó, nesse while aqui, é que ele sai. Ele não faz a iteração, o loop. É isso. Então, essa que é a diferença dos dois, né, nesse contexto aqui. Continuando aqui, para dar mais exemplo, o comando do while é assim, a semântica dele. Executa comandos, depois avalia a condição. Se verdadeiro, reexecuta. Caso contrário, termina o laço. Sua forma geral, que é a sintaxe, do, sequência de comandos, o while, condição, seguido do ponto e vírgula. Já mostrei para vocês. Aqui está o comando while, do while. Faça, escolha uma opção, o usuário escolhe a opção. Se a opção estiver entre 1 e 3, beleza. Se ela for menor do que 1 e maior que 3, aí ele vai, continua mostrando a opção, né? Ele só vai sair daqui se ela for 1, 2 ou 3. Se ela for menor que 1 ou maior que 3, ele vai continuar no while, porque a condição vai ser verdadeira, né? Aí, de acordo com a semântica, ó, se verdadeiro, reexecuta. Caso contrário, termina o laço. Então, se falso, é que ele vai terminar o laço. Então, se o cara não digitar nem 1, nem 2, nem 3, se ele digitar 4, aí eu entro no while. I é menor que vale 4, que 1, falso. Ou I é maior que 3, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, prevalece o verdadeiro. Então, verdadeiro. Então, ele volta e executa novamente, porque é uma opção inválida. 4 não é uma opção válida. Ele vai ficar aqui até o usuário digitar 1, 2 ou 3, que senão ele não sai desse loop.
aqui está a organização do fluxograma do comando do while, né? E aqui já é o comando for, né? Então, eu vou deixar para a próxima aula. Então, esse é o comando do while. Essa aqui é a ideia dele. Primeiro executa, depois testa. O while é testa e executa se for verdade. O do while é executa, testa, se for verdade, executa de novo, testa, se for verdade, executa de novo, até ele ser falso. O while não. Testa, se for verdade, executa. Se for falso, sai. O do while não. Executa, testa. Se for falso, sai. Se for verdade, executa de novo. Então, ele sempre vai executar pelo menos uma vez. Essa que é a semântica do comando while. Beleza, galera? Então, é isso. Isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Alguma dúvida? Quer perguntar, questionar alguma coisa sobre o while e o do while? Tá tranquilo? Sem dúvida? Tranquilo. Beleza. Eu já tenho aqui disponível para vocês, deixa eu ver se eu coloquei hoje. Ó, já tem uma lista de exercícios disponível para vocês, que é a lista de exercício 3, né? A lista de exercício 3, deixa eu ver quais exercícios, acho que eu não defini quais exercícios ainda não, mas para a gente poder começar aqui, ó, eu vou querer que vocês façam os exercícios de colocar para essa lista aqui, eu vou colocar aqui façam os exercícios. Como eu vou fazendo com vocês, à medida que a gente vai trabalhando, eu vou colocar de 11, vou fazer 10 exercícios, 11 a 30 dessa lista aqui, né? Tá aqui 10 pontos. 6 de dezembro seria na semana que vem. Eu vou colocar aqui, prorrogar para mais uma semana. Eu vou colocar dia 13 de dezembro. Acho que vai ficar muito curtinho para vocês fazerem já. Eu já queria que essa semana vocês já começassem a fazer aqui alguns exercícios, mas começassem pelos iniciais, né? De 1 a 10. Né? Porque ali já é o que eu quero que entrega é de 11 a 30. Mas a gente vai trabalhando com esses iniciais aqui, ó. Só eu pegar o for, né? Na próxima aula eu já mostro para vocês o for. E depois a gente ainda tem mais uma aula para tirar dúvidas, né? Que seria a aula do dia que eu faço os exercícios com vocês na aula antes da lista, que aqui fica nessa seguinte semântica aqui, ó, nesse seguinte calendário. Aula que vem for, e no dia 10 eu tiro dúvidas sobre a lista. Acho que fica interessante. Então, ó, a aula que vem a gente agarra no for aqui, bem tranquilo também, vai ser rapidinho, tranquilo. Tem esse go to label no final aqui, que eu gosto muito dele, mas eu dou o for e o go to label, nem sempre o go to label não é usado, tá? É um comando defasado, né? Não é utilizado, não. Acho que é importante vocês conhecerem ele, né? O go to label. Aí a gente finaliza semana que vem com o comando for. Essa aqui é a ideia da nossa aula. Beleza? Então tem a lista de exercícios aí para vocês degustarem. Já lancei as notas. Tem a atividade de recuperação. A atividade de recuperação da prova até o momento. Deixa eu ver quem está disponível para fazer. O Darlison, que apresentou um atestado de trabalho, né? E tem aqui a recuperação paralela da lista de exercício 2, cujo o Weasley pode fazer, o Diego pode fazer e o Pedro pode fazer. E tem aqui também a lista de exercício 1, que o Weasley e o Diego podem fazer, né? Se caso alguém queira fazer que não me mandou, manda um e-mail justificando. Eu vou avaliar se pode fazer ou não, porque quando você perde uma atividade, essa recuperação paralela, ela só é para quem justificou essa atividade, né? Então, aqui eu estou fazendo uma recuperação paralela junto
com uma substitutiva, né? Até mudar o nome aqui para ficar certinho. Isso aqui é recuperação paralela barra substitutiva, porque para alguns está tendo um significado de substitutiva, né? Para alguns está tendo o significado de recuperação paralela, para outros está tendo o significado de substituição. A pessoa não pôde fazer, né? Beleza? Se alguém conhecer alguém aí que queira fazer e tiver uma justificativa plausível de ter perdido, tudo bem, só me mandar um e-mail que eu avalio aqui se vou corrigir ou não, se vou aceitar ou não. Beleza, galera? Mais alguma dúvida? Então, eu vou finalizar a aula aqui, só a gravação, e aí eu fico aqui depois, se alguém quiser perguntar algo que não vai ficar na gravação, não vou disponibilizar. Beleza? Deixa eu só finalizar, então. Boa noite. Quem tiver dúvida, pode ficar aí depois que eu vou tirar. Abraços.